Caramba, agora eu não acho a sala de vocês. Ah, beleza. Consegui compartilhar a tela? Sim. Então vamos lá. Falamos dos combustíveis, né? E agora vamos falar dos metais. Peraí. Bom, falamos dos combustíveis, agora vamos falar dos metais. Eu contei para vocês a história do, do Arquimedes, não contei? Da coroa do rei, cheguei a contar ou não? Falou. Então tá. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, massa específica dos metais, 2.700 para o alumínio, 7.800 para o ferro. Quando estiver falando de liga de aço, vai ser acima disso daí. Por quê? Vai ter ferro, daí vai ter cádmio, vai ter níquel, etc. Então, cada vez vai ficando mais pesado, né? O do cobre é 8.900, ó, quase 9 vezes maior que a da água. A água é 1.000, né? Então, ó, o cobre é 3 vezes mais pesado que o alumínio. O chumbo, 11.200. Mercúrio, 13.600. No caso do ouro, olha aqui, o ouro é quase o dobro do valor da massa específica do chumbo. Então, por isso que naquela história do Arquimedes, lá da coroa do rei, o Arquimedes percebeu que era uma diferença muito grande de massa específica. E daí ele cortou a coroa do rei para comprovar e viu que dentro estava cheio de chumbo. Então, o chumbo, o volume dele é quase o dobro do volume do ouro para uma mesma massa, né? Então, 1 quilo de ouro é esse tanto aqui, tá? 1 quilo de chumbo é pelo menos o dobro. Bom, travou de novo. Além do sistema internacional, né, que é quilograma por metro cúbico, às vezes você recebe aí uma máquina, alguma coisa de fora, e daí vem grama por centímetro cúbico. Então, por isso que na indústria, às vezes aparece que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou do óleo, etc., é unidade de grama por centímetro cúbico. No nosso caso, quando aparecer assim, vocês vão ter que converter para quilograma por metro cúbico, tá? Então todos aqui foram divididos aí por essa relação. Volume específico. Volume específico não tem nem na apostila, é mais para título de conhecimento. É a relação inversa da massa específica. Massa específica é massa por volume. Volume específico é o quê? É o contrário, é volume por unidade de massa. Então, tá aqui, ó, volume por massa. No sistema internacional, a unidade vai ser o inverso da massa específica. Em vez de ser quilograma por metro cúbico, é metro cúbico por quilograma. Bom, eu passei na lousa lá para vocês, né? Peso específico. Então, só para lembrar que peso específico é a relação entre o peso por
unidade de volume. Para calcular o peso específico, basta você pegar a massa específica e multiplicar pela gravidade. Da mesma forma que para eu calcular o peso de alguma substância, eu pego a massa dela e multiplico pela gravidade. Então, aquela história, quando eu vou na farmácia, na balança, eu não estou indo lá me pesar, tá? Eu estou indo lá medir a minha massa, porque a unidade sai em quilograma. Para eu saber o peso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a unidade de massa e multiplicar pela gravidade. Então, se a minha massa é 80 quilogramas, o meu peso vai ser 800 newtons. Eu vou multiplicar a massa pela gravidade. Então, aqui, ó. Opa, mas que chatice. Então, aqui, ó, a massa específica da água é 1000 quilograma-força por metro cúbico, que é quase a mesma coisa, que corresponde mais ou menos, né, a 10.000 newton por metros cúbicos. O quilograma-força é a unidade de massa. Bom, algumas massas específicas, lembra daquela relação, perdão, alguns pesos específicos. Lembrem daquela relação com a massa específica. Então, o peso específico, a massa específica da água é 1000, o peso específico vai ser 10.000. Se a massa específica do gelo era 920, o peso específico, adicionei, multipliquei pela gravidade, vou ter que vai ser 9.200 newtons por metro cúbico. E assim por diante. A massa específica da gasolina, que era 750, o peso é 7.500. Dos metais, a massa específica do alumínio, que era 3.000, né? O peso específico vai ficar quase 30.000. O ouro, que a massa específica era 19.000, o peso específico 190.000. Relação entre peso específico e massa específica. Então, peso específico é peso por volume. O peso eu sei que é massa vezes gravidade. Então, eu vou ter aqui, ó, que o peso específico pode ser a massa vezes a gravidade dividido pelo volume. Acontece que estudamos aí anteriormente que a massa específica era a massa por volume. Logo, eu consigo substituir a massa por volume pela massa específica. Então, eu vou ter que o peso específico é a massa específica vezes a gravidade. As unidades, né, no sistema técnico é quilograma-força vezes segundo por metro cúbico. No sistema CGS é Dina por centímetro cúbico. E no sistema internacional vai ser Newton, unidade de força, por metro cúbico. Gente, dessa forma aqui a gente consegue alinhar com o pessoal da outra turma, né? A matéria agora está nivelada entre os dois, vocês estão da mesma forma. Então, a tarefinha da aula de hoje, fazer um resuminho simples aí, só para registrar a atividade de vocês no EVA, né? E vocês fixarem um pouco aí. Então, foquem aí em relação massa e peso específico. Foquem aí naquela fórmula para calcular a massa específica de um gás, né? De um composto. Vocês têm lá o biogás, né? As concentrações de biogás. Então, dê uma
estadinha nisso daí, faço um resumo à mão bem simples aí, só para fins didáticos, para vocês fixarem e lancem no EVA. Eu pedi para deixar sempre aberto o EVA e botar para todas as semanas atividades, né? Para vocês não terem problemas no envio. A próxima semana eu começo a resolver alguns exercícios para vocês, daí vou deixar outros tantos exercícios. Talvez eu dê um tempo para vocês resolverem um exercício, para a aula ficar mais interativa e vocês treinarem, né, para as atividades oficiais que vão fazer parte da avaliação. Tem aqueles pontos de 0 a 4, né, vocês precisam estudar bastante, e eu vou dar alguns exercícios para vocês estudarem, e depois a prova oficial, que é do 0 a 6. Alguma dúvida aí, gente, em massa específica? Tem alguma pergunta? Como que vocês estão? Tranquilo, professor. Senza dúvida. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, que minha garganta está doendo muito, cara. Muita correria. E vamos ficar preparados para a próxima aula. A próxima aula é sequência e exercícios. Maurício, conseguiu consertar a impressora? Oi, professor. Gustavo? Pode falar, Gustavo. Não sei se está pegando o áudio pelo computador. Sim, o slide já foi, esse slide já foi entregue para vocês, eu mando de novo aqui. Esse slide já está no EVA, é para estar já há um tempão. Pelo menos umas 3 vezes o professor Armando já subiu para o EVA, às vezes tiver um problema técnico aí, mas está no EVA sim. Mas eu já mando ele para vocês aí de novo aí, tá bom?